Boa noite, boa noite. Começando a primeira sessão aberta de mentoria aqui no canal do YouTube, gente, fazendo esse planejamento, esse projeto, colocando em prática esse novo projeto, tá? Que eu estou fazendo agora para esse mês, em que vai ter sessões abertas de mentoria com temas complementares às mentorias que eu já realizo, certo? E aí eu vou trazer para cá o que é de necessidade, tá? Para um melhor desempenho, um melhor desenvolvimento dos alunos, dos mentorados, do pessoal que me acompanha nas redes sociais. Para quem não me conhece, tá? Quem está chegando por aqui nesse canal do YouTube, eu sou Carol Leal, sou mentora, tá? Trabalho com mentorias, tanto de ajudando as pessoas a estruturarem e a criarem o seu negócio digital, sua mentoria, seu curso online, assim como ajudando elas a divulgar nas redes sociais, no Instagram, nas outras redes, no Facebook, utilizar o WhatsApp para fazer vendas e por aí vai, certo? O tema da live de hoje é como organizar o seu tempo, tá? Para trabalhar melhor aqui no digital, para atuar no digital, seja como mentora, seja como gestor de redes sociais, no trabalho que você desempenhar através do mundo online, através desse universo que existe, que está todo mundo abraçando e trabalhando em casa, certo? Então, eu vou testar aqui para ver se vocês estão me ouvindo bem, eu acredito que sim, certo? Eu vou, durante essa aula, gente, eu vou compartilhar, tá? Uns slides de apresentação que eu preparei. Eu estou com um roteirinho aqui olhando, certo? E aí eu vou dando prosseguimento. Qualquer dúvida que tenham, vocês me perguntam aqui no chat, certo? E aí, à medida que eu for discorrendo, se for dúvida urgente, eu respondo, senão eu vou deixar para responder essas perguntas no final dessa aula, para não ter interrupção, ok? Então, vamos começar, tá? A primeira sessão de mentoria com o tema Como organizar o seu tempo para atuar no digital. Vou compartilhar aqui a tela com vocês e eu vou, certo, guiá-los durante esta aula, gente. Então, nossa primeira sessão aberta. Organizar o tempo, certo? É um grande desafio, porque diversas pessoas falam que não tem tempo para nada, tá? E como é que eu vou conseguir ter tempo? Criando uma rotina, certo? A rotina é a chave para você parar de procrastinar, parar de ficar enrolando, parar de ficar adiando os seus projetos, gente. As pessoas falam que não tem tempo para ajudar outras pessoas, não tem tempo para produzir conteúdo, não tem tempo para fazer postagens diariamente no Instagram, porque as tarefas diárias são muitas, são diversas, certo? E essas tarefas diárias, o que é que você precisa fazer? Você precisa se organizar, criar uma rotina, um hábito de todo dia você fazer aquele passo a passo, tá? Aquele acordar de manhã, planejar o que é que você vai fazer durante o seu dia todo. Tendo essa rotina, você consegue saber o que é que precisa ser feito naquele dia, tá? Quanto tempo você vai demorar em cada tarefa, e assim você faz uma gestão do tempo de uma forma muito mais eficaz, muito mais produtiva mesmo, tá? Eu sou um exemplo de pessoa que reclamava muito de que eu não tinha tempo. Então, eu tenho que cuidar da casa, tenho que cuidar dos meus filhos, tenho que cuidar de cachorro, tenho que atender meus alunos, tenho que produzir conteúdo para as aulas, tenho que fazer postagem no Instagram, responder direct e por aí vai. As tarefas são inúmeras. Mas, se eu não souber priorizar o que é preciso ser feito, o que realmente deve ser feito no meu dia, eu não vou conseguir sair do lugar.
tá? Então, é necessário você ter uma clareza do que precisa ser feito naquela manhã ou naquela tarde, durante aquele dia, durante aquela semana. Sabendo o que você quer, você faz o seu planejamento. E aí você, então, coloca em prática, inclui na sua rotina diária essas suas tarefas, ok? E nessas rotinas, tá? Elas podem ser divididas em rotina da entrada, rotina de saída, e no meio delas tem manhã, tarde e noite. Aí vocês devem estar falando assim, nossa, Carol viajou agora. Que diabo é rotina de entrada, rotina de saída? Gente, eu tive que estudar para trazer isso aqui para vocês. Então, rotina de entrada nada mais é do que aquelas tarefinhas que você faz todos os dias de manhã, tá? Você não acorda, escova os dentes, toma o banho, vai tomar café, depois você vai, arruma a casa, produz lanche para os filhos, leva para a escola e por aí vai. O tempo que você demora, tá? Para você acordar, até você começar realmente a fazer as suas atividades de trabalho, por exemplo, inclui-se nessa rotina de entrada, certo? Então, tudo que você fizer de manhã, da hora que você acorda, até o horário do seu primeiro atendimento, você vai cronometrar, tá? Então, por exemplo, eu demoro em torno de 2 horas para eu cumprir todas as minhas tarefas matinais, o meu ritual da manhã. E como é ser meu ritual da manhã? Eu acordo, normalmente 7 horas da manhã, certo? Então, a primeira coisa que eu faço é pegar o celular. Pego o celular, dou uma olhada nas redes sociais, dou uma olhada nas mensagens do WhatsApp, começo a responder, o que é urgente eu respondo, o que não é urgente eu deixo um pouco para mais tarde. E aí eu vou para os meus cuidados pessoais, certo? Então, de manhã eu já tenho esse ritual. Acordo, pego o celular, levanto, arrumo a cama, tarará, tarará, faço meus cuidados pessoais e até eu terminar de tomar café, tá? E terminar essas minhas atividades, eu demoro 2 horas. Então, se eu acordo 7 horas da manhã e eu gasto 2 horas para fazer essas atividades, quanto tempo eu vou, ou que horas eu vou começar a agendar meu cliente? Eu vou agendar meu cliente para a partir das 9 horas da manhã. Se eu tiver um compromisso que é 8h30 e não tem como eu mudar de 8h30, o que é que eu tenho que fazer? Acordar meia hora antes, certo? Isso é planejamento. Isso é você criar uma rotina em que você tem o controle do que você faz e você tem o controle do seu tempo. Você pode até perguntar ou falar, questionar, nossa, mas pode acontecer imprevistos, pode acontecer alguma coisa que não estava no planejado e atrasar os meus horários. Sim, atrasa seu horário e o que é que você tem que fazer? Você precisa, então, acelerar os outros agendamentos. Você vai ter que ou diminuir o horário de atendimento, ou você vai ter que adiar para uma outra data. E para quem trabalha, por exemplo, com mentoria como eu, certo? Quando você adia, não dá certo, não é bom. Então você já atropela as suas tarefas e aí você já se perde no meio do caminho, certo? Rotina de entrada é essa, certo? Qual é a outra rotina que eu mostrei aqui para vocês? Vamos lá, rever. Rotina de saída. O que é a rotina de saída? Se a entrada é o que você faz de manhã, quando você acorda, a de saída é o que você faz quando você termina suas atividades do dia. Então, a partir do momento, no meu caso, que eu paro, falo, pronto, agora encerrou o meu trabalho, eu vou determinar um horário e aí começa a minha rotina de saída, minha rotina da noite. No meio do caminho, o que é que tem? O turno da manhã, o da tarde e da noite, certo? Então,
Se eu tenho de manhã, de tarde e à noite, tá? Eu sei quanto tempo eu gasto para fazer o meu ritual da manhã e que horas eu quero parar. Por exemplo, eu quero parar 8 horas da noite. O tempo que sobra, eu vou dividir durante o dia pelos turnos e aí eu vou ver quantas horas eu tenho para atender as pessoas, certo? Seja atender cliente, aluno, seja fazer as postagens, seja estudar, seja produzir os posts, gravar um vídeo, fazer o que for. Então, você já sabe, no meu caso, que eu vou ficar de 9 da manhã até 8 horas da noite trabalhando. Mas no meio do caminho tem o quê? O horário do almoço. Então, meu horário do almoço é de 8 às 2. Se meu horário é de 8 às 2, no turno da manhã eu tenho que horas? De 9 às 12. Então, eu vou ter 3 horas para fazer meus atendimentos. Em 3 horas, eu consigo atender quantas pessoas? No meu caso, minhas mentorias duram em média 1h30, 2 horas. Então, no turno da manhã, eu só posso agendar um aluno, tá? Ou 2 mentorias mais rápidas de 1h30, sabendo que eu não vou poder, tá? Prorrogar um pouco mais o prazo. Vai estar bem apertado esse meu horário, certo? Então, eu já sei que de manhã eu vou atender 2 ou uma pessoa e a hora restante eu faço as tarefas extras. No turno da tarde, eu vou começar de 2 e vou até 6 horas. Então, eu tenho 4 horas. Ótimo! Minha tarde, eu já tenho mais tempo para poder fazer minhas tarefas. Então, no turno da tarde, eu consigo atender duas pessoas, de 2 às 4, de 4 às 6. Ah, eu quero estender, eu vou trabalhar até a noite. Então, eu vou pegar de 6 às 8. Ótimo! Tendo em mente esse planejamento, esse cálculo de horas, você consegue, tá, se organizar melhor. E aí você vai, então, saber o que pode ser feito a cada dia. Então, aquele negócio de você falar assim, eu não tenho tempo para nada, tem. Você não consegue gerir o seu tempo da forma correta. Você não consegue ter clareza do que é prioridade para você. E aí, então, você conseguir colocar na frente de uma outra tarefa que não é obrigatória para aquele momento, tá? Você consegue organizar melhor, certo? Então, gente, você já sabe esse período de manhã, tarde e noite, as suas rotinas todas bonitinhas, todas certinhas. Tudo bem? Então, na parte da rotina de saída que eu falei, o que é que você faz? Você faz um checklist do tudo que foi feito durante o dia, tá? E aí você confere quais foram as tarefas que eram obrigatórias para ser feito naquele dia que você não fez. O que é que ficou faltando fazer? Se ficou faltando, você precisa repensar nesses horários que você está determinando para você fazer. E no dia seguinte, você começa justamente pelo que você não fez, certo? Então, é assim que você consegue organizar o seu tempo. Sabendo, você consegue, então, também, tá? Ver a sua capacidade de atendimento, quantos clientes você vai atender por dia, por semana e por mês, e por aí vai, certo? Vou voltar aqui para a nossa apresentação, tá? Então, você já organizou sua rotina de manhã e tarde e de noite. Então, você não tem mais desculpa, você já consegue vencer essa procrastinação, porque você já está com tudo determinado que tem que ser feito, certo? Quando você consegue ter essa rotina, de forma mais leve, ela feita de limites e com criatividade, tá? A segurança em equilíbrio, deixa eu ler de novo. Uma rotina leve e feita de limites e criatividade é a segurança em equilíbrio com a liberdade. Isso foi uma frase que eu peguei na internet que diz isso. Por quê? Se você já tem uma rotina, você já sabe quanto tempo você demora para fazer as coisas, você já tem uma certa leveza,
tá? Porque você já sabe quais são os limites que você tem. E aí você vai usar da sua criatividade, da sua imaginação para poder otimizar o seu tempo, tá? Esse equilíbrio entre a segurança e a sua liberdade, tá? Devem estar juntos, devem estar alinhados. Você é seguro da sua capacidade de atendimento, logo você tem a liberdade para gerir o seu tempo. Você tem a liberdade para falar assim: hoje eu não vou atender, hoje eu vou tirar meu dia de folga, porque eu já tenho planejado que amanhã eu vou trabalhar até 8 horas da noite. Então, você já faz o seu planejamento, o seu roteiro, e você, no dia que você não pode atender muito, no dia seguinte você compensa, você já tem isso planejado, certo? E falar em tempo é falar da lei de Parkinson. Eu acho que ninguém nunca ouviu falar, ou se ouviu falar, não se lembrava. Isso, para mim, foi uma novidade nos estudos, tá? O Parkinson, ele fala o seguinte, que o trabalho expande-se de modo a preencher o tempo disponível para a sua execução. Eita! Né? É aquela questão. Quanto mais tempo se tem, mais você adia o início, o começar a agir, o começar a fazer. Eu lembro muito da história, né, de quem quer emagrecer, né? Para quem quer emagrecer, sempre fala assim: amanhã eu começo. Segunda-feira eu começo a minha dieta. Segunda-feira eu começo a fazer o meu regime, eu começo a emagrecer. E aí, segunda-feira vai, segunda-feira vem, e você nunca começa, tá? Você nunca entra nessa dieta. Outra questão que acontece já comigo mesmo, tá? Eu vou ser o exemplo desses erros e acertos, tá? Então, eu passei o mês de maio, né, programando, planejando e executando essas mudanças no processo meu de mentoria, gravando novas aulas, organizando o meu curso e tal. E eu falei, ó, em junho eu vou começar essas sessões abertas de mentoria gratuitas para as pessoas. E eu não marquei a data da primeira sessão, tá? Até aí tudo bem. Fiz o planejamento, preparei essa aula, fiz a cronograma, tudo bonitinho, os temas de todas as sessões, tudo bem. E não marquei a data da primeira sessão. Resultado, quando chegou no dia 31 de maio, eu falei, meu Deus do céu, o mês já acabou e eu não agendei a minha sessão de mentoria. Aí o que é que eu fiz? Agora eu vou agendar, agora não tem para onde correr não. Pronto, vou marcar para o dia 9 de junho, aí no dia 9 eu começo as sessões de mentoria. Se eu tivesse, tá, com pouco tempo para eu tomar a decisão de marcar a primeira sessão, eu já teria marcado. Mas como eu estava na minha zona de conforto, eu tinha um mês todinho para fazer isso. Eu decidi fazer isso lá no início. Eu deixei para o último dia do mês para eu colocar na minha agenda quando que seria essa data. Então, o ser humano de natureza, ele prorroga as suas ações pelo máximo de tempo possível. Tá? E isso é procrastinar, isso é você se boicotar. Você vai estar, como é que se diz? Ai, faltou a palavra agora. Você vai estar se anulando, no sentido de amanhã eu começo e não começar o hoje, no agora, tá? Então, pare de fazer isso, de adiar para o dia seguinte e comece a fazer logo agora, tá? Deixa eu voltar aqui para o roteirinho para eu não me perder, certo? Então, para você sair dessa questão de usar o tempo, sabotando, Patrícia, muito obrigada. Então, para você sair dessa questão de você ficar usando o máximo de tempo disponível para você começar a agir, você precisa monitorar o tempo gasto nas atividades, que nem eu já falei no início dessa aula, tá?
na questão das rotinas. Então, se você monitora o tempo que você gasta para fazer essas atividades, certo? Você consegue planejar melhor as suas tarefas, tá? Então, você já não vai usar todo o tempo limite para você executar aquela atividade, certo? Outra questão, desenvolva um senso de urgência. Então, se você fala assim, poxa vida, meu boleto vai vencer no dia 10, tá? Dia 10 vence. Hoje já é dia 9. Meu Deus, eu não fiz nada. Como é que eu vou pagar se eu não tenho dinheiro? Aí você vai, corre em cima da hora e fala, não, agora eu vou postar, vou divulgar, vou entrar em contato com uns colegas meus, um pessoal antigo, e aí agora sim, eu vou correr atrás da vender para poder eu pagar meu boleto. Certo? Você delimitou o senso de urgência, às vezes tarde demais. Mas se você faz isso antes, se você dá prioridade em vender o seu curso ou vender logo a sua mentoria, porque, bora dizer, no dia 20 eu tenho que pagar um boleto e eu não tenho dinheiro agora, você vai ter, de dia 9 até o dia 20, você vai ter 11 dias. Então, você está mais folgado. Mas se você não delimitar essa urgência, você vai ficar adiante, né? Então, veja o que é prioridade e determine uma urgência para ela ser executada, tá? Uma outra questão é desafie a reduzir os prazos, tá? Quando você tem prazo e você consegue cumprir esses prazos e você já fica com uma certa folga, você se acomoda, tá? Então, por exemplo, eu sei que eu tenho a capacidade de atender uma mentorada em 2 horas. Aí sempre eu acabo com 1h30 e fico ali só jogando conversa fora, mais 30 minutos. O que eu posso fazer? Eu posso reduzir o horário dessa aluna, falar que não, agora a sessão de mentoria é 1h30. Eu enxugo o conteúdo, seja o mais objetivo, jogo menos conversa fora, faço a entrega em 1h30, e aí as outras, ou em 1 hora, e os 30 minutos sobram, então, para tirar dúvidas e tal. Sobrou para mim 30 minutos, certo? Então, eu me desafiei a reduzir o meu prazo, que seria de entregar a mentoria em 2 horas, para 1h30. Com isso, no final do dia, quantas meia horas eu consigo juntar, tá? Então, eu já vou ter um melhor aproveitamento do meu tempo, certo? Deixa eu prosseguir. E quando a gente fala em prazo, tá? Fala-se em quê? Em estabelecer deadlines. Outro termozinho novo que eu aprendi, tá? Que deadline é prazo. Em inglês, deadline. Marketing digital é cheio de palavras em inglês. Então, deadlines, no nosso português, no nosso dia a dia, são prazos. Estabeleça os prazos. Sabendo os prazos que você tem para você cumprir, você consegue se planejar melhor, se organiza o seu tempo, e aí você está com mais tranquilidade para fazer as suas tarefas, que são prioridades, que têm um senso de urgência, como eu já falei anteriormente, certo? E quando a gente fala em prazo, as pessoas lembram muito de investimento financeiro, né? Então, o que é que você vai investir a curto, a médio e a longo prazo, tá? Isso não tem a ver somente com investimento financeiro, não. Então, o curto, médio e longo prazo, a nível geral, curto prazo é o que você vai estabelecer em até 1 ano, tá? Você pode dividir ele a cada 6 meses, em 30 dias, o que você vai fazer por semana, o que você vai fazer diariamente. Já o médio prazo é aquele que vai de 1 ano a 5. E longo prazo é o que vai acima de 5 anos, tá? Então, quais são as suas metas que você pretende atingir no curto espaço de tempo, em 1 ano, tá? Qual é a sua meta que você quer atingir em 1 mês? E você, então, vai traçar essas metas. Traçando essas metas, você já criou o quê? Um senso de urgência, porque daquela data prevista
eu tenho que estar com aquela meta atingida, tá? E aí você vai, então, se policiar para que você consiga atingir a sua meta, atingir a sua deadline, atingir o seu objetivo, certo? Vamos dar um exemplo aqui. Eu estou de boa, tá? Atendendo apenas uma turma de mentoria por mês. Então, eu faço um lançamento uma vez por mês, e aí eu pego essa turma, atendo somente uma vez no mês, um dia na semana, eu faço atendimento de mentoria em grupo. Mas minha meta é ter 3 turmas de mentoria por mês. O que é que eu preciso fazer para atingir essas 3 turmas de mentoria por mês? Quais são os dias da semana que eu tenho disponível para atender essa turma, certo? Então, eu vou começar a fazer umas anotações e eu vou planejar o dia do meu lançamento e o público que eu vou atingir para poder eu conseguir preencher essas 3 turmas de mentoria. Essa é a minha meta a curto prazo, tá? A médio prazo, o que é que eu quero no próximo ano, daqui a um ano? O que é que eu quero daqui a um ano? Daqui a um ano eu quero estar, tá? Com turmas de mentoria, por exemplo, com 50 alunos, 100 alunos. Eu quero triplicar meu faturamento, bora dizer assim. Né? Então, eu já estabeleci minha meta e eu tenho tantos meses para eu atingir essa meta, certo? Você tem que ser a principal pessoa responsável tanto pela a sua cobrança, no sentido de se policiar para realmente colocar em prática e executar, como você é responsável pelos seus resultados. Então, se você não executa, você não tem resultado. E aí, no caso, a frustração vai ser sua e não da outra pessoa, porque depende muito mais de você, certo? Estou sendo um pouco dura, mas é necessário chamar a atenção, porque senão a gente não consegue andar, não consegue ser mais produtivo, certo? Não deixando de falar da meta a longo prazo. Então, normalmente, quando a gente pensa em meta a longo prazo, só pensa em quê? Em adquirir uma casa própria, em aposentadoria e por aí vai. São os sonhos mais longos que demoram mais de 5 anos para você conseguir colocar em prática, certo? Então, vamos aqui, vamos voltar para o roteirinho, para eu não me perder. Já falei de deadline, já falei de curto, médio e longo prazo. Você já sabe o que é que você tem que fazer. Então, a minha musa inspiradora é o meu prazo de entrega, diz Luiz Fernando Veríssimo. Certo? Maravilha, né? Então, assim, se eu tenho um prazo, tá? Que eu estabeleci, eu vou fazer de tudo para eu cumprir, atingir esse prazo, atingir essa minha meta. E aí, então, eu vou ser mais produtivo. Agora chegou a parte prática, tá? Falei, agora como é que eu faço então para organizar a minha agenda? Porque sem organização você não consegue executar, não é isso? Então nós temos aqui, ó, a ferramenta chamada Trello, tá? Para quem não conhece, o Trello tem tanto no aplicativo para o celular como no computador. Ela ajuda você a organizar seus projetos em quadro, tá? E lá ficam inseridas as listas de tarefas que você vai fazer, seja individualmente, seja em equipe, tá? Então, é um aplicativozinho bem legal que você consegue administrar seu tempo, fazer o planejamento, o que você vai postar e tudo mais. Deixa eu só localizar aqui o site do Trello, porque aí eu vou compartilhar, tá, com vocês como é que faz esse planejamento lá no Trello, certo? Deixa eu só fazer um teste aqui, ó. Se eu ficar preta, vocês já sabem, viu, que eu estou testando a compartilhamento de tela, mas não ficou não. Vamos aqui aprender como é que usa o Trello. Eu ainda não sei usar muito o Trello não, viu, gente? Porque, assim, eu prefiro uma outra ferramenta que eu vou ensinar daqui a pouquinho, tá? Então, você tá aqui, ó, trello.com, tá? /home.
você está aqui nessa página do Trello, você vai se cadastrar gratuitamente, certo? Então, aqui tem falando sobre o que é o Trello, tá? Os recursos que ele tem disponíveis, tudo bonitinho aqui. Vocês podem criar várias coisas. Vocês depois vêm dar uma lida aqui. Então, como eu já tenho o login, eu vou fazer o login aqui. Vou entrar com minha conta, tá? Do Google mesmo, para vocês verem como é bem facinho você entrar aqui no Trello. E vocês vão abrir a página inicial dele aqui, certo? Deixa eu só carregar. Vamos lá. Pronto. Aqui tem a página inicial. No caso aqui, ó, eu já tenho umas áreas de trabalho que eu já tinha criado, certo? Mas vocês vão começar. Então, o que é que vocês veem? Vocês vêm aqui, ó, no mais, certo? Aí vocês podem ou criar um quadro, ou criar uma área de trabalho, ou criar uma área de trabalho de negócios, ou começar com um template, o que for. Eu vou começar com um quadro, tá? Então, aqui você pode utilizar alguns modelos, ou você pode começar do jeito que você quiser. Eu vou começar aqui da forma mais simples, certo? Depois vocês mexem para vocês saberem como é que faz, ok? Então, aqui, ó. Quadro, tá pronto. Aí, aqui eu vou no quadro, ó. Eu vou fechar aqui esses templates, e eu vou criar um novo quadro, certo? Então, aqui, ó, eu tenho que apertar aqui, ó, começar. Vamos lá, pronto, aqui. O quadro, quando vocês vêm, ó, vocês colocam o nome, certo? E aí você escolhe a tarefa que vocês vão querer fazer, bota o nome, coloca o site, coloca a descrição, tá? E aí vocês agendam, certo? No caso, cada vez que vocês forem criar, ele vem aqui, apresenta o modelo e vocês vão fazendo. Mas o seguinte, o que é que eu recomendo para vocês? Vocês vão pegar, vai ler, vai assistir os tutoriais que existem, tá? E aí vocês vão treinar, fazer esses agendamentos aqui no Trello. Mas tem tutoriais explicando como você fazer e vocês vão conseguir editar o segmento, certo? Então, olha só. O Trello é esse. O próximo passo, a próxima ferramenta de agendamento, de organização, é o Google Agenda. Esse eu acho mais fácil, tá? Esse é o que eu utilizo, é o que eu domino, certo? Então, assim, o Google Agenda, você consegue planejar todas as suas tarefas, você coloca lembrete de videoconferência, de tudo o que você precisar, tá? Ele aqui, ó, deixa eu abrir o site para vocês verem, certo? Esse aqui é mais fácil para eu conseguir compartilhar com vocês, porque eu tenho mais prática, tá? Então, não vai ter mais tanto problema. Aqui estamos com o Google Agenda. Aqui, ó, no Google Agenda, vocês conseguem exibir, tá? Por mês, exibe por dia, por semana, por ano, certo? Então, se eu quiser aqui, ó, colocar um calendário aqui do ano todo, ele vai aparecer. Se eu quiser o calendário aqui, ó, por semana, ele mostra minhas tarefas da semana. Ou então, o do mês, certo? Vocês podem aqui configurar, ó, para aniversário, lembretes, tarefas, e aí vem as agendas todas que vocês querem colocar. No meu caso aqui, ó, eu já tenho todo o meu planejamento, tá vendo? Com os horários, com os prazos que eu tenho para fazer o meu serviço, tem os dias livres ainda aqui na minha agenda, e aí eu vou me organizando. Para você inserir uma tarefa nova, você vem aqui em criar, adiciona o título, por exemplo, vou colocar aqui, ó, mentoria, certo? Aí você vai, adiciona aqui, ó, a data, tá? Por exemplo, vou botar aqui, ó, 20 horas, certo? Se eu quiser mudar o dia do mês, ó, eu mudo o dia do mês, tá?
Vai ser o dia inteiro? Não. Porque é o dia inteiro? Marca. Não é o dia inteiro? Vai e marca o horário. Quer ativar aqui, ó. Quer se repetir? Vocês vêm aqui, ó. Coloca para repetir todos os dias, a cada quinta-feira. Quer personalizar? Vocês podem personalizar o lembrete, tá? Adicionar convidados, adicionar videoconferência, adicionar localização, quer adicionar descrição. Aqui vocês podem colocar o que vocês quiserem, tá? Adicionar um anexo, fica tudo agendadinho, programadinho aqui, tá? Em mais opções também, vocês ativam aqui, ó, personaliza o lembrete, tá? Então, aqui, notificação a cada 30 minutos. Ah, eu não quero, eu quero notificação 10 minutos antes. Então, vocês vêm mudo aqui, ó. Quer o sinalizador na agenda? Vou botar aqui, ó, um vermelhinho para sinalizar. E aí vocês conseguem configurar tudo bonitinho. Salva. E aí já veio para aqui, ó, o vermelhinho, tá? Com o lembrete que eu quero. Aí ele toca um alarmezinho, tá? E aí você fica sabendo o que é que tem que ser feito naquele dia, naquele horário. Então, se você utilizar essa ferramenta de organização de planejamento, você já sabe aquela parte da rotina sua diária, né? De entrada, de saída. Já sabe quanto tempo você demora, então você tem como fazer um planejamento aqui, ó, do seu dia. Quantos você pode atender? Vou tirar como exemplo esse dia aqui, 8, ó. Ó, no dia 8 aqui, ó, que foi ontem teve o aniversário, eu tive que botar o lembrete aqui, senão eu esqueço, tá? Tive uma reunião de 9 às 10, depois eu fiz as tarefas de casa, e eu tive outro atendimento às 6h30, certo? Então, já estava aqui, ó, de 6h30 às 20 horas, certo? Então, aqui eu já tenho. Então, nesses horários vagos, o que é que eu faço? Eu faço as minhas atividades extras, que é de produção de conteúdo, de fazer postagem, tá? De preparar material de aula, essas coisas todas que a gente consegue fazer se tiver esse planejamento, certo? Deixa eu ver o que mais que eu faltei falar aqui com vocês. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para o nosso roteiro. Deixa eu voltar aqui. Pronto, já falei do Google, certo? Então, assim, colocar em prática o que vocês aprenderam hoje. Estamos chegando ao finalzinho aqui dessa aula. Qual é o exercício que vocês vão fazer? Certo? Peraí que eu voltei tudo. Vocês vão, tá, criar a rotina de vocês e vão escrever num papel 3 principais atividades que vocês vão fazer já amanhã, tá? Cada dia você vai fazer isso. Então, quais são as 3 atividades, 3 tarefas que eu tenho que fazer amanhã e que não pode ser adiado de jeito nenhum, certo? Então, vocês vão fazendo isso. Ah, eu tenho 4 atividades para fazer. Anota as 4. Ah, eu tenho 5. 5 clientes, 5 atividades para fazer. Vocês vão anotando e vai delimitando o tempo que você vai demorar para fazer, que horas vai ser, quanto tempo você tem para você cumprir com essas atividades. Chegou no final do dia, tá? Vai lá e faz o checklist do que conseguiu cumprir e o que não conseguiu fazer. Não conseguiu cumprir com a meta. Por que não cumpriu? Aí você vai e faz a análise, tá? Então, você faz análise como? De que forma você faz análise da sua produtividade do dia? Você pega a relação do que você tinha para fazer e você olha. Aí eu não fiz, por exemplo, não deu tempo de eu criar uma aula nova, de eu gravar uma aula para minha mentoria. Por que eu não gravei minha aula nova? Aí eu vou olhar o que foi que aconteceu durante o meu dia, tá? Que me impediu, me impossibilitou de eu gravar essa aula. Feito isso, eu vou corrigir o que é que me prejudicou. Corrigir o que me prejudicou, no dia seguinte, eu vou ter que incluir essa gravação que eu não fiz hoje.
Então, no próximo dia, eu já vou começar com ela. Então, além daquelas 3 atividades que eu já tinha previstas, eu vou ter mais essa. E por aí vocês vão seguindo, tá? Nesse planejamento de tarefas diárias, semanais e mensais, certo? Depende muito mais de vocês em quererem se organizar para ser mais produtivo, tá? Do que de outras pessoas apresentarem para vocês fórmulas mágicas. Não tem, tá? Eu já ouvi muito aluno falar assim, nossa, Carol, você podia ficar me mandando mensagem, lembrando que eu tenho que postar hoje, ou amanhã, que dia que eu tenho que fazer o aviso da minha live, que dia que eu tenho que mandar mensagem no grupo do WhatsApp. Aí eu falei, menina, isso não existe. Isso aí depende de você. Você precisa pegar, se organizar, colocar no Google Agenda, um lembretezinho, fazer uma agenda e se planejar para que tal dia, tal hora, você consiga colocar em prática e executar a sua tarefa diária, tá? Não depende de mim, depende de você. Certo, gente? Então, assim, ó, estou finalizando a aula, tá? Vou recapitular o que foi dito, um resuminho aqui para vocês, para quem chegou por agora, mais tarde, tá? Falei o seguinte, de como organizar o seu tempo. Para organizar o seu tempo e sair da procrastinação, você precisa estabelecer o quê? Uma rotina. Nessa rotina, você precisa saber quanto tempo você tem livre no turno da manhã, da tarde e da noite. Sabendo quanto tempo tem livre, você vai, então, delimitar quais são as tarefas que você tem que fazer por dia. De manhã, quais são as tarefas que eu vou fazer de manhã, quais são as que eu vou fazer à tarde, vou fazer alguma coisa à noite? Não. Marca lá a nota. Tá? O que é que você vai fazer, quanto tempo demora para executar aquela tarefinha, certo? Fez essa rotina, pronto. Qual o próximo passo? Ver o que pode ser feito para você ser mais produtivo, para você reduzir o tempo de execução daquela atividade. O que é que eu faço para eu conseguir diminuir o tempo? Pronto, vamos lá eliminar o que está se sabotando, os ladrões de tempo. Eliminou os ladrões de tempo, beleza. Preciso de ferramenta de apoio? Preciso. Vou utilizar qual? Google Agenda, porque o Trello é muito complicado. Pronto, vou para o Google Agenda, coloco lá certinho, tudo bonitinho, com os lembretes para mim. Tudo organizado, tudo planejado, ótimo. Qual o próximo passo? Estabelecer metas, deadlines de médio, curto e longo prazo. Estabelecendo as suas metas, você vai o quê? Estimular você a ser mais produtivo, tá? Então, o que é que eu faço para aumentar a minha capacidade de atendimento? O que é que eu faço para ter um melhor aproveitamento do meu tempo? E por aí vai, certo, gente? Então, tem como, sim, você organizar seu tempo, tem como você conseguir ter um maior rendimento e ter uma melhor produtividade. Espero ter contribuído com essa aula, tá? Até a próxima sessão aberta de mentoria.